Muito boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o deputado federal do PT do Rio de Janeiro, Luiz Sérgio. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo Bruno. Boa noite, telespectador. Estou aqui à disposição. Espero que seja um bom debate. Com certeza será. E para essa entrevista, eu convidei também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputado. Boa noite a todos. Deputado Luiz Sérgio é relator da CPI da Câmara dos Deputados, que apura as irregularidades na Petrobras. Deputado, me corrija se estiver errado. A sensação que eu tenho, como, enfim, leitor dos jornais e telespectador dos noticiários de televisão, é que a CPI da Petrobras está totalmente a reboque das ações do Ministério Público, das ações da Polícia Federal. O que eu vejo acontecer e ser divulgado, digamos, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, sempre vem primeiro do que qualquer revelação feita através da CPI da Petrobras. Em certa medida, ela se mostra, então, meio que desnecessária, porque se o pressuposto da CPI é preparar, apurar e entregar ao Ministério Público para que ele, então, prossiga ou não nas informações, se o Ministério Público está na frente, dessa CPI me parece um pouco sem sentido. Eu queria saber a sua posição sobre isso, deputado. Eu concordo com a primeira parte e discordo com a segunda. Primeiro, é verdade que essa é uma CPI diferente das outras, porque normalmente a CPI ela vai descobrindo coisas. Nessa CPI, ela não está descobrindo nada, porque os fatos já estão aí noticiados, são públicos. Eu diria que o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça Federal do Paraná estão numa Ferrari e nós estamos num Fusquinha atrás comendo poeira. Ela, a meu ver, ela é necessária. Qual o sentido, então, dessa CPI? O sentido da CPI é que ela pode apresentar propostas para se evitar que ocorram atos como o que nós estamos evidenciando. Seja, e lamentando. Já não é o sentido de buscar culpados e punir os culpados, porque isso o MP e a Polícia Federal já estão fazendo. Seria, na verdade, corrigir procedimentos administrativos para evitar que haja brecha para que ocorresse novamente coisas desse tipo. Há um fato aí muito interessante, porque o governo, ainda do presidente Fernando Henrique, ele fez um ato, o decreto presidencial 2745 de 98, e foi bem intencionado e foi correto, para que, a partir do momento que houve a abertura da disputa do petróleo, a Petrobras pudesse ter agilidade de ação. Ela foi desobrigada a cumprir a lei das licitações. Ela ficou desobrigada de cumprir a lei 866. E há um fato interessante. Este decreto é de 98. O Barusco diz que começou a roubar na Petrobras entre 97 e 98. O detalhe é que ele disse que roubava sozinho. E se você pegar a declaração do empresário Augusto Mendonça, ele diz que pagava propina para que os diretores não pudessem atrapalhar, que eles ajudavam um pouco. Agora, o Barusco era uma pessoa de uma faixa intermediária, ele não era diretor, então como que ele podia roubar sozinho? Isso ele não me convenceu. O senhor não acha que, na verdade, quando o presidente Fernando Henrique liberou a Petrobras do cumprimento da lei das licitações, a porteira ficou aberta, porque, na verdade, não tem critério nenhum. Entregou-se à diretoria da Petrobras a decisão de quem vai contratar, ou seja, se facilitou a ocorrência desse tipo de delito. Obviamente que não poderia ocorrer, obviamente que o princípio ético deveria prevalecer, mas se você se desobriga de ter normas restritas e claras para os procedimentos licitatórios, isso, de certa maneira, abre aí uma possibilidade de ocorrência
de situações ilícitas, como a gente acabou verificando que ocorreu. Concorda, Ô, deputado? Ricardo, deixa eu acrescentar um. Isso foi feito também com a Vale do Rio Doce. Só que na Vale do Doce não aconteceu essa aberração que aconteceu dentro da Petrobras. Mas Não a houve Vale foi roubalheira. privatizada, né? Antes dela ser ela foi privatizada, privatizada antes e depois dela da ser- privatização, obviamente que nada mais ia ocorrer. Mas antes dela ser Isso ocorreu privatizada, muito tempo já depois. deram uma liberada. Então, Não se sabe, viu? Porque, na verdade, não se o senhor- eclodiu um caso como esse naquele momento. E a Vale logo depois foi Não, privatizada. exatamente aqui, porque em relação à Vale, só quero deixar registrado que eu tenho uma posição contrária ao processo de privatização que foi feito. Agora, o decreto 2745 de 98 do governo Fernando Henrique, ele foi um decreto que visava permitir que a Petrobras tivesse agilidade na sua forma de contratação. O que ocorreu é que se utilizaram desse instrumento para poder praticar o delito. Não teria Tanto como é- ter agilidade, mas com alguma norma restringindo essa liberdade Não, imensa que foi delegada aos diretores? Por isso que eu entendo que um dos grandes problemas está que a Petrobras, ela convida. Então, se você tem dá um exemplo concreto aqui no caso do Rio de Janeiro. Nós temos o estaleiro Brasfels em Angra dos Reis, Mauá em Niterói, Caneco no Caju, Eisa na Ilha do Governador e Chicavajima, que agora é o estaleiro Iaúma também aqui no Caju. E a Petrobras precisa fazer um navio. Esses estaleiros estão no cadastro da empresa como empresas que têm o potencial de fazer essa obra. Mas se ela vai contratar para fazer o navio, só aqueles estaleiros que foram convidados por ela é que podem cotar. Eu Isso acho é um que absurdo, aí né? é Isso que é um absurdo. permitiu a carteirização. No meu entender, e eu trabalho para propor na CPI enquanto relator, é que isso se modifique, que não haja essa questão do convite. Porque você normalmente convida o amigo, o conhecido, e você acaba permitindo a carteirização. É que quando você for fazer uma obra, no caso, um navio, que eu estou dando como exemplo, que aqueles estaleiros do Rio e de fora do Rio de Pudessem Janeiro, participar, que independentemente de terem recebido o eles convite podem, da empresa ou eles não. podem apresentar o preço independente de serem convidados ou não. Quer dizer, o convite não pode ser uma porta que bloqueie as outras empresas de cotar. Eu acho que isso permitirá com que se fure essa carteirização que foi Deputado, construída em muitas obras. Deixa eu colocar uma dúvida minha com relação. Se não houver uma recomendação muito séria sobre isso, essa situação vai continuar ad eterno. Veja bem, nas construtoras, o Brasil tem 50 mil construtoras. Só havia reunião aqui de 12, 14 empresas. Não eram só os estaleiros. Eram 14 construtoras que se reuniam periodicamente no Rio de Janeiro para decidir todos os contratos. Quer dizer, se não dizer, olha, tem que convidar 50 mil, grande, pequeno, não interessa. Mas não, na Petrobras havia reunião no Rio de Janeiro para decidir isso. Você não E acha, você mas, não mas, tem. Diogo, Ele só tá- saber a mas, opinião Diogo, do deputado, mas é o seguinte, é preciso que se analise também o porte financeiro Isso é que tem, da, é da preciso. empresa diante da obra. Você não Quer dizer, vai- pode Deixa eu convidar concluir a pergunta. uma construtora de Belfort Roxo para construir, mas quer dizer, deixa eu- sem nenhum demérito deixa para eu Belfort concluir Roxo, a mas pergunta. para construir, enfim, Onde o está complexo a BIM? petroquímico Onde da estava a Copérgia. BIM? Onde estava a BIM que não viu a reunião das 14 para acertar quem vai? Para acertar as duas, quem vai? O governo não controlava nenhum dos diretores movimentando contas de bilhões e não tinha controle nenhum sobre isso. Deputado, rapidamente, que vamos fazer um intervalo daqui a pouco. Não, eu tenho um ponto de concordância. O problema é que as empresas precisam ser cadastradas de acordo com o seu potencial. Você não pode contratar uma pequena empreiteira para fazer um prédio enorme. Precisa ser uma empresa capacitada para construir um prédio de vários andares. O que precisa ser eliminado é que para cotar precisa ser convidada. Não é precisa ser convidada. As que estiverem cadastradas para a obra daquele porte, elas possam cotar independente de serem convidadas ou não. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto. Hoje com o relator da CPI
da Petrobras na Câmara dos Deputados, deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio.